Fala galera, começando aqui mais um vídeo do nosso canal YouTuber, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilha, comente. E hoje nós vamos falar sobre 7 milagres que Jesus fez. Como você sabe, nós estamos esse ano falando sobre a vida de Jesus, sobre características de Jesus. E o vídeo de hoje separei 7 momentos que Jesus fez milagres muito legais, muito da hora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. E pra gente começar, antes da gente olhar para os 7 milagres, se você, talvez você não saiba, eu quero explicar pra você de forma muito rápida o que é milagre. Milagre é algo extraordinário, inexplicável, algo fora do comum. Então é algo que só quem tem poder pode realizar. Então Jesus, ele tinha todo o poder. Se você não sabe que Jesus tem todo o poder, tem um vídeo aqui. Acessa aí os YouTubers, o canal. No nosso canal tem um vídeo falando que Jesus era onipotente, tem todo o poder. Então milagre é algo extraordinário. Só quem tem poder pode realizar o milagre. Algo fora do comum. Algo assim, que inexplicável, não tem como explicar. Só mesmo quem tem poder pode realizar. E como eu acabei de dizer, né? Só alguém que tem todo o poder pode realizar esses atos inexplicáveis, esses atos extraordinários que são os milagres. E Jesus fez isso na sua vida. E, gente, se a gente pudesse falar de tudo, se a gente, vamos fazer um vídeo e falar de todos os milagres de Jesus, seria impossível, porque Jesus realizou e realiza muitos e muitos milagres. Eu separei 7 que eu acho são muito legais, assim, talvez são os 7 que eu mais gosto, assim, dos milagres de Jesus. Mas pensa nisso, se a gente fosse falar de todos, era impossível. A própria Bíblia fala que se eles fossem escrever, se pudesse ser escrito todas as obras que Jesus fez, cara, não caberia em nenhum livro do mundo, porque Jesus fez muitos e muitos milagres. Então, aqueles milagres que nós encontramos, aquelas obras que a gente encontra nos evangelhos, são só alguns do que Jesus fez. E o primeiro que eu separei é quando Jesus transforma a água em vinho. E é interessante porque esse é o primeiro milagre de Jesus na sua vida aqui na Terra. Isso está lá em João capítulo 2, versículos de 9 a 11, diz assim, ó: o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou um melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. O que acontece? Lá nos casamentos da época aqui da Bíblia, o que eles faziam? Eles serviam o melhor vinho, o vinho da melhor qualidade, em primeiro, porque a galera ia beber aquele vinho primeiro, ia saborear e tudo mais. Mas quando Jesus transforma a água em vinho, ele transforma num vinho bom. Por isso que o cara fala, olha, é comum o anfitrião servir o vinho bom primeiro, mas você fez ao contrário, você serviu o vinho melhor por último, e na verdade não era ele que tinha servido. A procedência era, Jesus transformou a água em vinho. E é muito legal, interessante quando o texto fala que Jesus, ao fazer isso, ele manifestou a sua glória, ele demonstrou o seu poder, e os seus discípulos creram nele. Então, a partir desse momento, nesse primeiro milagre de Jesus transformando a água em vinho, ele dá início ao seu ministério aqui na Terra. Segundo milagre é quando Jesus cura um paralítico. Isso está lá em Marcos capítulo 2, versículos de 10 a 12, diz assim: mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Aqui é aquela famosa história de que Jesus está numa casa e 4 amigos tinham um amigo paralítico, e eles descem o seu amigo diante de Jesus. Jesus perdoa os pecados, e Jesus não só perdoa os pecados daquele homem paralítico, como Jesus cura ele. E é muito doido, né? Jesus no meio de todo mundo, pega a sua maca para um paralítico, pega a sua maca, levante e vai embora. E ele pega a máquina, ele é curado. O que acontece é que a multidão, ela fica admirada e ela diz, nunca vimos nada igual. Então Jesus, de novo, demonstrando o seu poder, a sua autoridade sobre a doença, sobre o corpo humano. Mesmo alguém paralítico, ele tem autoridade sobre o corpo humano, ele tem autoridade sobre a doença. Muito legal esse milagre, depois você lê lá Marcos capítulo 2, é muito interessante essa história. Outro milagre
milagre, Jesus demonstrou autoridade sobre o céu, os mares, sobre a tempestade. Jesus acalmou uma tempestade. Isso está lá em Marcos capítulo 4, versículos de 37 a 41, diz assim: Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Gente, essa história é muito interessante, porque imagina a cena, os caras estão num barco, começa uma tempestade, os discípulos de Jesus, né? Começa uma tempestade, água entrando no barco e Jesus de boa dormindo. Jesus lá no barco dormindo, e o texto fala, né? Ele tava com a cabeça numa almofada, cara, tirando um mau cochilo, de boa, tranquilo. E os discípulos acordam ele, cara, você não se importa? Você não faz alguma coisa. E Jesus, ele com a palavra dele, ele só fala, ó, silêncio, e a tempestade se acalma. A Bíblia fala que houve grande calmaria. E ele ainda pergunta: vocês não têm fé não? Por que vocês estão com medo? Eu tô aqui, eu tô no barco também. E os discípulos, eles ficam admirados, né? Tipo, quem é esse que até o vento, o mar obedecem a voz, né? Então Jesus aqui demonstra, com esse milagre, demonstra autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade. Isso é muito legal. Outro milagre, que pra mim esse milagre aqui é tipo muito legal. Jesus cura uma mulher apenas com o toque. Mas não foi um toque dele na mulher, foi um toque da mulher nele. A mulher toca em Jesus e ela é curada. Isso está lá em Marcos capítulo 5, versículos de 24 a 29. Olha só o que diz o texto. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Gente, ela estava doente há 12 anos. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Gente, nós estamos falando de uma mulher que tentou de tudo, gastou tudo que tinha para tentar melhorar da sua doença e tinha 12 anos que estava doente. Na verdade, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Gente, olha a fé dessa mulher em Jesus. A mulher pensou: cara, eu só preciso tocar em Jesus. E foi isso que aconteceu. Ela tocou em Jesus e foi curada. E é legal ver ao longo, depois desses versículos, depois do versículo 29, que Jesus para e ele fala: quem me tocou? Daí os discípulos olham pra Jesus: Jesus, tem uma multidão ao seu redor, como que você vai perguntar quem te tocou? Ele fala: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Então olha só, gente, Jesus curou uma mulher que havia 12 anos que estava doente, tentou de tudo, e com apenas um toque da mulher no manto de Jesus, ela foi curada. Então essa história é muito legal. Com apenas um toque, Jesus demonstrou a sua autoridade e o seu poder em relação à doença daquela mulher que tinha 12 anos, que tinha tentado de tudo, mas com um toque ela foi curada. Outro milagre de Jesus muito famoso e muito da hora também é a multiplicação de pães e peixes. João capítulo 6, versículos de 9 a 13 diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Aqui um discípulo chegou para Jesus contando, né? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria um monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Gente, Jesus alimentou. Cara, pensa nisso, pensa que loucura. Só de homens tinha 5.000, tirando crianças e mulheres. E Jesus alimentou essa galera com 5 pães e 2 peixes. E, gente, não só alimentou essa galera, e, gente, alimentou,
Ninguém comeu um pedacinho, alimentou mesmo. E sobrou ainda 12 cestos de pães e peixes. Gente, eu queria muito ver a cara dos discípulos, assim, desse discípulo que chegou. Jesus, tem 5 pães e 2 peixes, como que a gente vai alimentar essa multidão? Eu queria ver muito a cara desse cara, e Jesus, ele demonstrou o seu poder, alimentou uma multidão, milhares de pessoas, com 5 pães e 2 peixes. E tem outra ocasião na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que ele alimenta outra multidão também com outros pães, outros peixes. Então, Jesus, esse milagre de multiplicação, pelo menos 2 vezes aconteceram aí, como é dito nos evangelhos. Muito legal. 6º milagre, penúltimo milagre aí de Jesus, é que Jesus cura um cego de nascença. Olha só o que diz João capítulo 9, versículos 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Gente, é muito doido, né? Jesus, ele cospe no chão, faz aquela laminha ali com o cuspe dele, aplica essa laminha nos olhos do cego de nascença, fala pro cara lavar e o cara é lavado. E, gente, aqui esse cego era o cego de nascença, ele nasceu cego. Ele não ficou cego ao longo da vida, ele nasceu cego. Então, isso demonstra que, era uma doença pior ainda, né? Porque ele nasceu daquele jeito. Mas Jesus mudou isso, Jesus transformou, Jesus curou aquela cegueira dele. E imagina você nascer cego e ser curado no meio da sua vida. Isso é muito legal. Jesus de novo demonstrando poder, algo extraordinário, algo que só alguém que tem muito poder sobre todas as coisas pode fazer, curando esse cego de nascença. E pra mim, agora eu deixei o último como eu acho que o mais legal, assim, um dos mais legais, um dos milagres mais legais de Jesus. Porque o maior milagre mesmo de Jesus foi Jesus ter ressuscitado dos mortos, né? Depois de 3 dias. Mas nessa é a ressurreição de Lázaro. Essa ressurreição vai demonstrar, esse milagre vai demonstrar que Jesus tinha autoridade sobre a própria morte. Olha só o que diz lá João capítulo 11, versículos de 38 a 44. Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro seria terrível. Jesus respondeu: eu não lhes disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Gente, pensa a loucura. Isso aqui é loucura. Jesus, ele chega no túmulo de uma pessoa. Lázaro estava morto há 4 dias. Com certeza, ele já estaria cheirando mal. E quando ele pede pra pedra que fechava o túmulo ser removida, as pessoas falam, né? Marta fala: Jesus, o mau cheiro deve estar horrível. E, cara, Jesus grita pro túmulo: Lázaro, vem pra fora, vem pra cá. E Lázaro, ele é ressuscitado. Ele é agora aquele que estava morto 4 dias depois, volta à vida pela autoridade de Jesus, pelo poder de Jesus. Jesus, ele faz isso para que as pessoas realmente olhassem para ele e entendessem que ele era o enviado de Deus. Então, os milagres de Jesus provam que Jesus é realmente o Filho de Deus, que Jesus tem todo o poder para fazer tudo isso. E algumas implicações disso, pelo menos 2 implicações muito legais, é que Jesus demonstrou poder sobre todas as coisas. Jesus demonstrou poder sobre a morte, sobre doença, sobre o pecado, sobre a tempestade, sobre coisas da natureza. Então Jesus, gente, ele tem todo o poder, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E a segunda implicação é que se Jesus tem todo o poder, ele demonstrou esse poder sobre todas as coisas, gente, a gente pode confiar no poder dele, a gente pode confiar em Jesus, porque não há nada impossível pra ele. Então assim, se eu tenho um relacionamento com alguém que eu sei que tem todo o poder, que tem autoridade sobre todas as coisas, cara, eu vou confiar nessa pessoa. E nós temos Jesus como nosso amigo, nós temos Jesus, nós podemos nos relacionar com Jesus, e aquilo que você acha que, cara, não vai dar certo, é impossível,
Cara, para Jesus não é impossível, nós podemos confiar no poder que ele tem. Eu mesmo tenho várias histórias na minha vida, assim, de que eu achei que coisas seriam impossíveis, que era impossível de acontecer, mas Jesus fez, demonstrando o poder dele. Você com certeza deve ter histórias assim também, ou vai ter histórias assim ao longo da sua vida, de Jesus demonstrando o poder que ele tem na sua vida, fazendo milagres e tudo mais. Então, a gente pode confiar no poder de Jesus, nesses milagres. Jesus, ele não parou de fazer milagres, ele continua. Esses 7 milagres que a gente viu hoje, são milagres lá da época que ele estava aqui na Terra. Mas Jesus, ele continua operando, fazendo coisas extraordinárias, coisas fora do comum. Algo que não é natural pra gente, Jesus continua fazendo. E nós podemos confiar e depender disso. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seu amigo que precisa aprender mais de Jesus, aprender sobre esse poder que Jesus tem, sobre os milagres de Jesus. Compartilhe com esse amigo, compartilhe com sua família, compartilhe com seu cachorro, com seu papá, com todo mundo. Compartilhe com todo mundo. Se você gostou, curta, ativa o sininho aí se você não é inscrito, se inscreve, mano. Você tá perdendo. Toda sexta a gente lança vídeo novo. E é isso, tamo junto. Deus abençoe. Grande abraço.